Olá, meu nome é Pedro Falconer, eu sou estudante de Engenharia Automotiva e esse vídeo vai abordar sobre a parte teórica e a simulação do experimento dos capacitores. No roteiro desse experimento são apresentados alguns tipos de capacitores e devemos fazer a simulação pelo software do Maxwell, fornecido gratuitamente no site da ANSYS, e comparar os valores obtidos com os valores teóricos calculados. O primeiro desses capacitores é o capacitor cilíndrico com dielétrico. No meu caso, que sou participante do grupo D, o dielétrico é composto de mica e essas são as dimensões do capacitor. Para realizarmos a simulação, seguimos os seguintes passos. Abrimos o Maxwell, trocamos o tipo de análise para eletrostática e começamos as ferramentas que vamos utilizar para o capacitor cilíndrico são o shape de cilindro e a ferramenta Subtract. Com ela vamos fazer as diferentes camadas, possibilitando o uso de diferentes materiais durante a simulação. Após a criação da geometria, passamos a adicionar os materiais e cores diferentes ao sistema. Colocamos também uma matriz, aplicamos voltagens às placas interna e externa, analisamos e após a análise podemos checar o datasheet e o gráfico animado da simulação. Ao final da simulação, podemos comparar os resultados obtidos por ela e os resultados obtidos através dos cálculos teóricos. Aqui temos a fórmula que usamos para fazer o cálculo da capacitância de um cilindro. Lembrando que a capacitância do cilindro com mica tem que ser multiplicada pela permissividade elétrica da mica, que seria de 5,7. Então nós chegamos ao resultado teórico de 5,276 picofarads, em comparação com o resultado simulado de 5,294 da simulação. Isso é uma diferença de 0,34%, ou seja, menos de 0,5%, né? Podemos então afirmar que podemos validar a nossa simulação e confirmar seu resultado. O próximo capacitor é o capacitor esférico com dielétrico. As dimensões desse capacitor são dadas por A e B, que são os raios da casca interna e da casca externa, também como a espessura das cascas, que no caso é a mesma espessura para ambas as cascas. O dielétrico dele é o polietileno, o material das cascas é ouro e as voltagens foram passadas no enunciado. Para a simulação, seguiremos os mesmos passos da simulação anterior, porém com uma geometria diferente. Agora utilizaremos a tool de esfera. Começamos criando uma esfera com raio de 16 milímetros, que seria o raio da parte maior mais a espessura de sua parede, e depois subtrairemos uma esfera de 14 milímetros. E faremos isso em todos os passos até ficarmos com a esfera pronta. Em seguida atribuiremos todas os seus materiais, voltagens, e também colocaremos a matriz. Colocaremos uma análise
um novo set de análise, podemos dar o check e rodar a análise. É importante notar que o diâmetro A é diferente da superfície da esfera interna, até porque são distâncias muito pequenas, isso influencia muito no resultado da simulação. Então, o diâmetro da esfera, o raio da esfera interna, leva em conta a espessura de sua parede também. Isso implica nos resultados, como vocês verão logo em seguida. Agora, para a análise dos resultados obtidos. Essa é a fórmula da capacitância para um capacitor esférico, que é a área da esfera vezes a capacitância do vácuo, permeabilidade do vácuo, multiplicado por uma função dos raios. E como eu falei, o raio fornecido na questão não é o raio da esfera em si, é o raio interno da esfera de vácuo, pois a esfera é oca. Então o raio da esfera em si não é de 3 milímetros, e sim de 5 milímetros, que é da superfície externa da esfera interna do capacitor. Tendo isso em consideração, chegamos a um valor teórico de 1,9462 picofarad, usando também a permeabilidade elétrica do polietileno, que é de 2,25, e o resultado da nossa simulação foi de 1,9147 picofarad também, que é uma variação um pouco maior de 1,62% em comparação com o valor teórico. Ainda assim, é uma variação muito pequena, até porque são valores muito pequenos, e eu acho que com a proximidade desses valores, a simulação é validada e os resultados são confiáveis. O terceiro exercício é um capacitor esférico com dois dielétricos diferentes. As geometrias e os dielétricos foram deixados à escolha do aluno. Nesse caso eu usei a mesma geometria do exercício anterior e eu usei como dielétrico o polietileno e a mica para os cálculos. Para a análise do capacitor esférico com dois dielétricos diferentes, realizamos o mesmo procedimento da simulação anterior. A grande diferença é que na camada 3 da esfera, onde seria o meio dielétrico, usaremos a função split para dividir o meio em dois hemisférios separados, onde vamos poder aplicar os diferentes materiais. Tirando isso, o processo é o mesmo e continuamos aplicando a matriz e os parâmetros e a análise animada de campo. A grande diferença dessa análise teórica para as análises anteriores é que, por existirem dois meios dielétricos diferentes, o resultado será obtido através da média desses dois campos. Nesse caso, utilizando o polietileno e a mica, obtivemos uma permissibilidade elétrica de 3,95 e por ela será multiplicado o valor C, que resultando obtivemos o valor de 3,4383 picofarads nos cálculos teóricos, e em comparação com os resultados simulados,
de 3,4263, tivemos uma variação de apenas 0,35% do valor, tornando a nossa simulação válida com resultados precisos. Para o último experimento, foram passadas dimensões para um capacitor cônico com 4 dielétricos diferentes. Os meios dielétricos ficaram à escolha do estudante, porém os anéis interno e externo deveriam ser feitos de ouro e as voltagens na placa externa e interna deveriam ser de 3 e menos 5 volts, respectivamente. Os cálculos foram obtidos através de um paper adicionado no roteiro de estudo, e a tabela apresentada mostra os valores da geometria que devemos seguir. Na criação da simulação do capacitor cônico, podemos seguir o mesmo processo, diferindo apenas pelo formato geral, que será de cone, e utilizaremos a função de subtração, assim como a função de split, que já utilizamos na esfera anteriormente, só que dessa vez utilizaremos mantendo os dois lados da geometria, e partiremos não apenas uma vez, mas duas. Após tudo isso, adicionamos as propriedades a cada parte do dielétrico e dos anéis interno e externo, colocaremos as funções, a matriz, e podemos aplicar a simulação. Na parte de análise dos resultados do capacitor de tronco de cone, temos algumas diferenças. Primeiro, que a permissividade total é calculada semelhantemente à da esfera com 2 dielétricos, porém, agora como são 4 dielétricos, devemos somar os 4 e dividi-los por 4, fazendo uma média aritmética simples. O cálculo da capacitância em si é diferente devido à geometria do próprio capacitor. Obtivemos essa fórmula através do papel do Selby, que nos foi fornecido no roteiro de experimento. Após calcularmos tudo isso, chegamos no valor teórico de 259,11 picofarad, e o valor simulado foi de 257,4 picofarad, sendo uma variação de 0,66% do valor. Podemos então considerar que a nossa simulação está validada e os valores são acurados o suficiente para serem mantidos. Aqui estão as bibliografias utilizadas para a realização desse experimento. Obrigado a quem assistiu e até mais.